Meus amados, conforme dissemos, hoje é um culto especial, onde estamos num culto de consagração de diáconos e presbíteros. Glória a Deus nas alturas celestiais. Meus irmãos, eu vou ministrar uma palavra com a ajuda de Deus, que vai servir para os candidatos a diáconos, vai servir para os candidatos a presbíteros, vai servir para mim e para toda a igreja do Senhor. Amém? Meus irmãos, nesta noite, nós vemos que se eu fosse dar um tema a este sermão, eu daria Jesus, o modelo de obreiro. Qual seria o tema da mensagem de hoje? Vê se vocês decoraram. Jesus, o modelo de obreiro. Jesus é o modelo, é o padrão. Se você fizer como Jesus fez, você já está de bom tamanho. Amém? Meus irmãos amados, o evangelista São Mateus, ele diz muitas verdades reveladas pelo Espírito, aqui no Evangelho. Capítulo 9, 35, gostaria que o pastor Múcio nos ajudasse lendo a parte A, até a primeira vírgula. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. E percorria Jesus todas as cidades e o que, meus amados irmãos? Aldeias. Aldeias. Primeira coisa que eu aprendo, que Deus me revela, é a palavra percorria. Quem sabe o que significa a palavra percorrer? Percorrer quer dizer correr através. É uma pessoa que percorre, é uma pessoa que está em constante movimento. Jesus era um obreiro que não parava. Jesus era um obreiro que desde que foi ungido pelo Espírito, ele foi impelido, ele foi impulsionado. Como é que eu sei que uma pessoa tem uma chamada de Deus para a obra? É quando eu vejo que essa pessoa ela tem um impulso, ela tem uma máquina ligada dentro da sua alma. Glória a Deus. Ele é impelido, sem precisar ninguém adular, sem precisar ninguém incentivar. O incentivo dele é o poder do Espírito Santo e o amor de Deus na sua alma. Jesus percorria. Nesta noite estão sendo separados, ou estarão sendo, diáconos e presbíteros para percorrer, para trabalhar, para fazer a obra constantemente. Tem gente que antes de ser diácono, ele até que percorre, mas parece que no dia que consagra, trava tudo. Né? Trava tudo. Tem gente que antes de ser consagrado a presbítero, ele percorre, ele parece uma pessoa animada, mas depois que impõe as mãos, que consagra, é como se colocasse água na fervura. A fervura baixa, o fervor baixa. Mas eu confio na providência divina que nós estamos consagrando homens para percorrer. Primeira coisa, Jesus não parava. Segunda coisa que eu aprendo é que Jesus percorria todas as cidades e o que, meus amados irmãos? Aldeias. Aldeias. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Eu pergunto ao meu auditório e aos que estão em casa: há diferença entre cidade e aldeia?
Hein? Me ajudem, por favor. Sim ou não? Sim. O que é que tem numa cidade? Vamos falar no mundo de hoje, no mundo moderno. Me ajuda, o que é que tem numa cidade? Tem shopping center, o que mais? Bancos, universidades, o que mais? Hospitais. Hospitais, postos de saúde. Presídios. Presídio? Oh, meu Deus. Só o advogado que vai sair da cabeça dele uma coisa dessa. Já está pensando numa ação para ganhar, glória a Deus. Então, irmãos amados, uma cidade, ela tem conforto, ela tem facilidades. E o que eu acho lindo em Jesus é que Jesus percorria as cidades. Mas Jesus também percorria o que, meus irmãos? Aldeia. Aldeia é lugar inóspito, é lugar feio, é lugar de escadaria, é lugar de pobreza, é lugar que não tem shopping center, é lugar que não tem açaiteria, é lugar que não tem nada, mas tem alma para ser ganha para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só pode ser obreiro quem está disposto a ir para a cidade, mas está disposto também a ir para onde, meus amados irmãos? Para as aldeias. Para as aldeias. Irmão, eu não vou não. Irmão, você vai naquela comunidade? Vou não, que lá tem bala. Meu irmão, que conversa é essa? Eu não vou não porque eu sofro de mal de monte, ventrosidade e espinhela caída. E lá tem uma escada muito grande para descer, para subir. Meu querido irmão, você é melhor que Jesus. Você pensa que é melhor que o Senhor, o meu Senhor, Rei do céu e da terra. Ele andava nas cidades, mas ele andava nas aldeias. Onde não tem conforto, onde não tem, né? Às vezes a gente manda um obreiro para o campo. Esse pastor, eu quero ir para o campo, mas um lugar perto de Maceió. Meu irmão, essa pessoa não tem chamada. Essa pessoa, ela quer um status. Ela quer uma honra. Mas quem tem chamada de Deus é como Cristo. Tanto faz estar na cidade, como estar na aldeia. Eu dou glória a Jesus, porque hoje eu estou na cidade. Mas durante a maior parte da minha vida, não foi na cidade, foi nas aldeias. E ainda hoje, pela santíssima graça de Deus, eu vou para as aldeias. Eu ainda hoje desço escadaria de comunidade. Eu ainda hoje vou para a margem do Rio São Francisco, onde só tem poeira e gente para dar glória ao nome santo de Jesus. Recentemente eu fui num povoado que os irmãos duvidaram que eu ia. Só creram que eu ia quando eu cheguei. Disseram, pastor, a gente não esperava que o senhor viria aqui, porque era uma brenha, um lugar, o carro chegou coberto de poeira, o carro chegou branco, louvado seja Deus, mas o poder de Deus estava ali, a glória de Deus estava ali, e ali Jesus está salvando, curando e batizando no Espírito Santo. Então, se vocês têm chamada de Deus, vocês estão dispostos a irem para as cidades e estão dispostos a irem para onde mais, meus amados irmãos? Aldeias, lugares inóspitos. Otto Nelson, hoje em Maceió, é uma beleza, é um colosso. Mas quando Otto Nelson chegou aqui, em 1915, ele ficou na beira da lagoa. E lá, sabe o que ele pegou? Uma malária. Um europeu pegar malária é morte certa. E o pastor Otto passou, parece que 2 meses, dirigiu o primeiro culto e passou 2 meses dentro de uma rede se tremendo. Toda tarde dava febre, está na história. E a esposa não estava com ele. A irmã Adina estava em Belém do Pará, porque o dinheiro da passagem só dava para um. Só dava para um o dinheiro da passagem. E não deu para vir os 2 no navio Lloyd brasileiro que aportou em Jaraguá, no dia 21 de agosto de 1915.
Então, irmão, quem tem chamada de Deus, não tem lugar quente, não tem lugar frio, não tem lugar rico, não tem lugar pobre. Ele vai na cidade, ele vai na aldeia, ele vai na aldeia e ele vai na cidade. Para onde Deus mandar. Uma subcongregação, uma brenha, um lugar simples, um lugar pobre, um lugar humilde, mas ali a glória de Deus vai se manifestar através do seu ministério. Glória a Deus. Irmão, sabe quantas cidades havia na Galileia? Quantas aldeias? Só na Galileia havia 204 aldeias. Na Galileia, segundo pesquisas, havia no tempo de Jesus 204 aldeias. E Jesus, a Bíblia diz que ele foi em todas. Dá para dar um glória para Jesus por isso? Nenhuma aldeia ficou sem o testemunho de Jesus, porque ele era impulsionado pelo Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, a segunda coisa que eu aprendo está no mesmo versículo 35, por gentileza. 35. Ensinando nas sinagogas deles. Prossiga. E pregando o evangelho do reino. A segunda coisa que eu aprendo, primeiro vamos falar na pregação, depois no ensino. A Bíblia diz que Jesus estava pregando o evangelho do reino. A palavra pregar, no grego do Novo Testamento, os irmãos que entendem de grego, eles me disseram que é querigma. Querigma é uma proclamação, é um decreto. Naquele tempo, os reis, eles mandavam os arautos. Não havia internet, não havia imprensa, não havia rádio, televisão. Então, os decretos dos reis, eles eram mandados pelos arautos. O arauto vinha, alguém tocava a corneta numa praça, alguém tocava a corneta numa esquina, e o arauto desenrolava o rolo, e do jeito que o rei mandou, o arauto proclamava o decreto do rei. Amém? Glória a Deus. E vocês agora, vocês vão ter um decreto. Vocês vão ter um decreto para proclamar. E esse decreto não pode ser alterado. Se uma pessoa, um arauto, ele proclamasse, a palavra querigma, pregar, é querigma no grego, que quer dizer proclamar um decreto. Se alguém mudasse as palavras do decreto, estava arriscado a quê? Se o rei soubesse que alguém modificou as palavras do seu decreto, o que era que poderia acontecer com aquele arauto? Ele poderia morrer, porque ele não foi fiel ao seu rei, ele não foi fiel a quem o enviou. E eu quero dizer à igreja que nós estamos em tempos difíceis. Muitas igrejas, para serem agradáveis ao mundo, elas estão mudando o decreto do rei, estão com um decreto mais light, estão com um decreto mais suave, um decreto mais politicamente correto, um decreto diferente. Mas eu quero convocar vocês que vão ser consagrados nesta noite. Vocês digam: Jesus, eu vou entregar o decreto do jeito que o Senhor mandou, do jeito que o Senhor prescreveu. Aleluia. E onde é que está o decreto do nosso rei? Onde é que está o decreto do nosso rei, irmão? Levanta o decreto do nosso rei. Onde está o decreto do nosso rei? Na Bíblia Sagrada. Vocês têm que defender o decreto do nosso rei. Vocês têm que entregar o decreto do jeito que está na Bíblia. Não podemos fazer mais light. Não podemos mudar. Nem um J, nem um tio. Glória a Deus. É verdade que nós temos que ter boas maneiras. É verdade que nós não podemos ser grosseiros. É verdade que nós não devemos ser deselegantes. Mas o decreto é do jeito que o nosso rei mandou para nós. Primeira coisa, pregar, proclamar, querigmar. Vocês estão anunciando um querigma que vocês não podem mudar, porque foi o rei quem mandou. Não pode alterar uma palavra, não pode facilitar uma palavra, não pode aliviar uma palavra. Tem que ser o decreto do jeito que o nosso Rei Celestial mandou. E vai ficar difícil, porque alguns grupos religiosos,
estão alterando o decreto do rei para se tornar palatáveis, para se tornar agradáveis, para se tornar politicamente correto, estão alterando o decreto do rei. Mas vocês têm que estar dispostos a dar a vida e dizer: do jeito que o meu rei mandou, eu vou falar e eu não posso alterar nada. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro Jesus pregava, Jesus andava, percorria, Jesus andava de cidade em cidade, Jesus andava de aldeia em aldeia pregando. E outra coisa, ensinando. Glória a Deus. Ele andava pregando e ele andava ensinando. Meus amados irmãos, a palavra ensinar, no latim, os meus irmãos que entendem de latim, eles me disseram que a palavra ensinar em latim é o composto de duas pequenas palavras. Ensignal. Ensignal. Quer dizer, colocar sinais dentro. Colocar marcas dentro de alguém. Quer dizer dentro. Signar. A palavra sinal, ensinar, quer dizer colocar marcas, colocar sinais dentro da alma das pessoas. Jesus pregava, mas Jesus também o que, meus amados irmãos? Ensinar é ensignal, quer dizer colocar o que dentro das pessoas? Sinais, marcas. Eu tive uma professora de português, meu irmão, do jeito que ela colocou as marcas dentro de mim, tem regra, já faz mais de 40 anos, tem regra que eu aprendi até hoje. Porque a mulher tinha uma maneira de ensinar que deixava o quê? Marcas, sinais dentro de mim. Aleluia! Eu tenho doutrina dos meus primeiros pastores, do meu primeiro pastor, dos primeiros dias que eu fui crente, que aquilo que ele colocou dentro de mim está marcado até hoje, e não tem Satanás do inferno que apague as marcas ensignadas. Jesus pregava, e Jesus também o que, meus amados irmãos? Ensinava. Os senhores são chamados para pregar. E são chamados também para quê? Ensinar. Porque tanto é missão do presbítero. A Bíblia diz que o presbítero, ele tem que ser apto para ensinar. Pastor, e eu diácono? Você também. Você é outro. Glória a Jesus. Você tem também Estevão, ele era diácono. Mas ele também, o que, meus amados irmãos? Ensinava. Pregava e ensinava. A função do presbítero é uma, a função do diácono é outra, mas um pode fazer a função do outro. Ensinar. E existem ensinos com palavras que entram em nós, e existem ensinos com ações que entram em nós e ficam marcas dentro de nós. Glória a Deus. Eu vi o meu primeiro pastor ser afrontado. Eu vi o meu primeiro pastor ser afrontado por um presbítero. Um presbítero manifestou-se, não sei qual foi o espírito que entrou nele, e ele afrontou o pastor. Eu era novo crente. Eu fiquei assustado porque eu jamais imaginava, ou jamais imaginaria que um presbítero tivesse coragem, audácia, ousadia de afrontar um pastor. E ali aquele presbítero levantou-se, afrontou, xingou o pastor, que se fosse hoje, seria classificado como racismo. Ele humilhou o pastor. E eu fiquei assustado, eu era novo crente, foi a minha primeira reunião, olha que coisa maravilhosa. Primeira reunião que eu fui de obreiros. E eu disse, lá novo crente, eu disse, o pastor vai dizer um bocado de desaforo a ele, e o pastor vai excluí-lo, o pastor vai discipliná-lo. Fiquei torcendo para ver o pastor dizer, você está disciplinado. Eu fiquei torcendo, disciplina. Glória a Jesus. Mas, irmãos, o pastor ficou branco, ele era meio moreno, ficou branco, ficou verde, ficou amarelo, escutou o desaforo, depois passou uns 3 minutos parado,
com a Bíblia aberta, e depois o pastor respirou e disse: sim, meus irmãos, como eu estava dizendo. E continuou o sermão. Aleluia! Aquilo ali na minha alma entrou, e foi o quê? Aquilo ali que entrou na minha alma foi um ensinamento, deixou marcas. Passados mais de 30 anos, eu fui afrontado do mesmo jeito. Passado mais de 30 anos, eu fui afrontado por alguém pior do que o meu pastor foi afrontado. Glória a Deus. E na hora, as marcas do ensino, o ensignal que ele colocou dentro de mim, na hora o Espírito Santo me lembrou: se lembre do seu pastor, se lembre do seu pastor, se lembre do seu pastor, se lembre do seu pastor. Aleluia. E o camarada me afrontou e eu fiquei calado. E quando o camarada terminou de afrontar, eu fiz do mesmo jeitinho do meu pastor. Sim, irmãos, como eu estava dizendo. Quem pode dar glória para Jesus, irmãos amados? Quem pode dar glória para Jesus? Porque Jesus pregava, mas Jesus ensinava. Ele deixava marcas. Ensignar quer dizer deixar marcas dentro das pessoas. Glória a Deus. Um verdadeiro presbítero, um verdadeiro diácono, por onde ele passa, ele deixa marcas insignadas. Passa 10 anos, passa 20, passa 30 e as pessoas ainda lembrarão. As pessoas ainda recordarão as marcas, os ensignos que aquele pastor, aquele presbítero, aquele diácono deixou nas almas. Se o comunismo tomar conta do Brasil, eles podem rasgar nossas Bíblias, eles podem quebrar nossa casa publicadora, eles podem fechar as igrejas, mas eles jamais poderão arrancar as marcas que foram ensinadas, as marcas que foram colocadas dentro das nossas almas. Quem pode dar glória para Deus nessa hora? Jesus pregava o querigma e Jesus ensinava. O que é ensinar? É colocar o que dentro das pessoas? Marcas, sinais, que nunca se apagarão, que nunca deixarão de existir. Alguém 40, 50 anos depois vai dizer: passou um homem aqui, passou um obreiro aqui, que deixou marcas, que deixou ensino. Vocês podem dizer amém em nome de Jesus? O ensino pode ser com palavras, e o ensino pode ser com o quê, meus amados irmãos? Com ações, com atitudes, com obras, com maneiras de ser, com maneiras de proceder, com as boas maneiras, os bons gestos, as boas atitudes, as boas ações. Tudo isso deixam marcas, deixam ensinamentos dentro das pessoas. Amém? Glória a Deus. Jesus ele percorria, Jesus ia nas cidades, ia onde mais, meus amados irmãos? Nas aldeias. E quando você encontrar um obreiro luxuoso, um obreiro luxento, já sabe, ele quer ser mais do que quem? Jesus. Jesus metia o pé na poeira, Jesus metia o pé na lama, Jesus atravessava riacho, Jesus andava na chuva, na neve, no sol e a pé. Louvado seja o seu santo nome. Porque Jesus tinha uma chama. Tem um hino que as irmãs cantam. Há uma chama que queima por dentro, não é assim que dizem? Por isso não posso parar. Quando você vê um crente parado, um obreiro parado, um diácono parado, é porque ele não tem essa chama. Ele não tem essa chama. Ele só chega atrasado, ele só vem dia de ceia, ele não ajuda em nada, ele não olha se os banheiros estão quebrados, se tem torneira correndo. Irmão, pelo amor de Deus, repare se tem torneira correndo, que a empresa que está aí está virada, glória a Deus. Aleluia. Repare se tem torneira, se tem alguma coisa, algum ar-condicionado que ficou ligado. Você é sua missão, você é um diácono, você é um servo, para ir levar ceia na casa de um doente, na casa de uma pessoa que não pode se locomover. Você foi chamado para percorrer. Glória a Deus. Jesus percorria,
cidades e aldeias, Jesus ensinava, Jesus pregava, e agora leia, por favor, pastor, o mesmo versículo até onde nós mandaremos parar. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Jesus percorria cidades e o que mais, irmãos? Aldeias. Jesus pregava, Jesus ensinava, e a Bíblia diz que Jesus curava todas as enfermidades e o que, meus amados irmãos? Moléstias. Meus irmãos amados, o obreiro de Deus, o diácono, o presbítero, ele anda curando. Curando no lado físico e curando no lado o que, meus amados irmãos? Espiritual. Jesus, vocês peçam a Deus os dons de curar, principalmente os presbíteros. Eu confio muito nos presbíteros. Quando eu vou ungir um doente, dificilmente eu unjo. Eu sou presbítero também. Pastor, e um pastor é presbítero? É. Pedro disse, Pedro já era pastor, e pastor líder, pastor sênior, mas Pedro, quando escreveu a carta, ele disse, eu presbítero com eles. Foi assim ou não foi que ele disse? Então, você não vai deixar de ser diácono. Pastor, eu vou ser presbítero agora, e eu continuo diácono. Se você perder o seu diaconato, você nem é diácono, nem é presbítero, nem mais crente. Glória a Deus. Aleluia. Um diácono nunca deixará de ser diácono. Se é por acaso, se alguém sujar o chão da igreja na hora do culto e os diáconos não acudirem, você, porque é presbítero, você ficará com vergonha de pegar um pano, pegar um detergente e fazer uma limpeza, porque agora é presbítero? Não. Se você disser, eu não faço mais porque eu sou presbítero, você agora é soberbo. Você agora é arrogante, porque crente verdadeiro, quanto mais ele sobe na hierarquia, mais ele desce na humildade para servir. Glória a Deus, né? Eu dou glória a Deus, eu como presbítero, eu lavava todos os dias de culto, eu lavava os banheiros da igreja. Era muita gente, era uma época de muito reboliço espiritual, muita gente. Todas as noites, quando terminava o culto, aqui minha esposa, ela sabe disso, eu terminava o culto, eu pegava, naquele tempo só tinha pinho-sol. Eu pegava o pinho-sol, pegava a vassoura, pegava o sabão em pó, lavava os banheiros da igreja como presbítero. E digo diante da Santíssima Trindade, se precisar hoje, eu lavo com a maior alegria. E lavo bem lavado, não deixo fedendo a cru não, viu, irmão? Porque tem mulher que lava e deixa fedendo a cru, não é verdade? Eu deixo cheirosinho, glória a Deus. Aleluia. Uma pessoa quando passa um pano na casa que fica fedendo, me dá vontade de... Glória a Jesus, não vou dizer não. Aleluia. Então, meus amados irmãos, vocês agora vão ungir os enfermos. E vocês têm que orar pedindo a Deus o dom de curar. Mas se vocês que são diáconos, vocês têm que pedir o dom de curar também. Os dons, né? Paulo fala dos dons de curar. Porque vocês poderão receber autorização. Vocês não podem ungir por conta própria. Mas se o pastor autorizar, você pode ungir. Se o pastor autorizando. Diácono, eu lhe autorizo aí na casa do irmão fulano e ungir. Você pode ungir e você peça para Deus consagrar suas mãos, para quando você colocar, o Espírito de Deus operar naquela vida. E o presbítero já deve andar com vidro de óleo no bolso, na bolsa, para ungir os doentes. No carro que eu ando sempre tem, na minha pasta, sempre tem um vidro de azeite. Agora, se tiver um presbítero comigo, sabe que eu tenho prazer de dar o vidro do azeite a quem? Ao presbítero. Eu sou pastor, mas eu tenho prazer de dar o vidro ao presbítero, porque a Bíblia diz, chame os presbíteros da igreja. Que honra. Glória a Deus. Para ungir os enfermos. Jesus andava curando. É verdade que nem todos vão ser curados. Pastor, e eu vou orar e todo mundo vai ser curado? Não.
Quantos aleijados tinha no tanque de Betesda? Quantos cegos, quantos mancos tinha no tanque de Betesda? Me ajudem. Hein? A Bíblia diz uma grande multidão. Mas quantos foram curados? Um só. Nesse mundo, nem todo mundo vai ser curado. Porque se nesse mundo todo mundo fosse curado, ninguém morreria mais. Uns são curados e outros não. Chegou um menino lá em casa, a irmã Vaninha lembra? Chegou um menino lá em casa, a gente estava jantando lá no sertão, nós pastoreávamos lá, e chegou um menino lá em casa, a mãe trouxe do hospital, a pé, a casa pastoral era longe, e ela trouxe o menino molinho, o pescoço parecia uma linha, e o menino só arquejava, como nós dizíamos antigamente. O médico disse, olha, não tem mais onde furar, já estava furando na cabeça para tomar soro. O médico disse, leve para casa, porque é melhor ele morrer em casa do que aqui no hospital. O recurso no hospital era quase nenhum. Hoje é difícil e há 30 anos passados era mais difícil ainda. E o médico mandou morrer em casa. E eles vieram chorando, o pai e a mãe, a pé, do outro lado da cidade, para a minha casa. Nós estávamos tomando café, eu, irmã Vaninha, meus filhos, e um casal de idosos que já dorme no Senhor. Um presbítero, um diácono e a esposa. E meus irmãos chegaram pranto, chorando, a gente parou de comer e foi olhar, e quando chegou lá, o menino estava assim. Glória a Deus. Você lembra de Nice? Da irmã Maria Tavares? Glória a Deus. Ele conheceu o nosso querido irmão Gilberto, o professor Gilberto, ele conheceu. E o Pablo chegou ali morrendo, mas arquejando mesmo. E nós paramos de comer e eu dei o azeite ao irmão Oscar. E o irmão Oscar foi tomado em mistérios, tomado em línguas estranhas. A irmã Zezé foi tomada em mistérios, tomada em línguas estranhas e ungiu. E o menino foi para casa e hoje é um homenzarrão com 1,90 m de altura, está sarado. Aí eu fiquei todo fofo, eu digo, olha, eu estou com o dom de curar, glória a Jesus. Quando foi na outra semana, chegou uma pessoa na igreja com um menino morrendo, uma mulher de vida livre, chegou lá chorando para curar o menino, e eu ungi, e eu digo, vai curar, vai curar. Aí eu ungi, e a irmã Vaninha ficou com essa criatura, a mãe lá na escola dominical, assistindo a aula, e ela toda assistindo a aula, e uma irmã, uma jovem, ficou com a criança. Quando foi depois, eu estava no púlpito, a jovem disse, pastor, parece que o menino morreu. Glória a Deus. Aí eu disse, olha, quando eu olhei, eu estava prontinho. Glória a Jesus. Eu disse, cala a boca. Basta dizer depois da escola. Quando terminou a escola dominical, eu chamei a mãe, eu digo, olha, seu menino já está com Jesus no céu. Ai, meu Deus, digo, fica caladinha que eu dou o caixão. Glória a Deus. Porque assim, uns a gente ora, Jesus cura. E outros a gente ora, Jesus leva. Não pense que vai curar todo mundo. Se você vê uma igreja que promete cura para todo mundo, corra. Se é uma igreja, todo mundo vai ser curado, é mentira. Porque os paralíticos, os cegos, os mancos do tanque de Betesda eram uma multidão, mas Jesus só curou um. Porque isso faz parte da soberania de Deus. Agora peça com fé que vocês vão ver muitos milagres e maravilhas. Apresente vossas mãos a Deus. Jesus, unge minhas mãos. Dai-me os dons de curar, porque muitas curas serão feitas. Nós estamos esperando um grande avivamento e Deus vai fazer milagres, prodígios e maravilhas. Então, curava. Agora existe cura física e existe cura espiritual. O obreiro de Deus chamado é como Jesus. Aonde ele chega, há curas físicas, mas há curas também, o que, irmãos? Espirituais. Você vai encontrar congregações doentes. Você vai encontrar classe de escola dominical doente. Você vai encontrar crentes doentes, não fisicamente, mas doentes espiritualmente. E você que é como Cristo, onde você chegar, você vai deixar a saúde pela unção de Deus que está sobre a sua vida. Quem pode dar glória para Jesus Cristo? Glória. Você é chamado para deixar cura física e é chamado para deixar cura. A Bíblia diz que Jesus andava curando todas as doenças e moléstias. Existem moléstias espirituais.
Eu fui celebrar uma Santa Ceia, foi no mês de novembro de 1996, está na minha agenda de sermões, no dia 21 de dezembro de 96. Eu fui a uma Santa Ceia, numa congregação, e aquela congregação era de famílias, e família briga, não é, irmão? Glória a Deus. Eram umas 3 famílias ali, 4, mas, irmão, pegaram uma briga tão grande. E quando eu cheguei, que desci do carrinho do Fiatzinho Prêmio, glória a Jesus, olha que bênção do céu, aleluia. Quando eu desci do Fiat Prêmio, irmãos, uma turma me atacou na porta do carro. Pastor, aqui o senhor não pode dar ceia a ninguém aqui, que aqui ninguém merece ceia, aqui está tudo desviado, houve uma briga, houve uma confusão, e o senhor tem que tomar providência. Eu quero ver se ela vai tomar ceia. Tomei um susto, Jesus amado. Quando eu saio para o outro lado do carro, naquele tempo não era automático, fazia assim, não era? Lembra? Glória a Deus. Que eu fui para o outro lado do carro, meu irmão, lá vem o outro grupo. Pastor, esse povo está desviado. Quem é que está desviado? Glória a Deus. Irmão, uma briga. Eu fiquei parado. Mas a Bíblia diz que Jesus andava curando todas as doenças e moléstias físicas e moléstias espirituais. E eu disse, Jesus, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu disse, aí eu parei, Deus me deu a direção, Deus me deu a luz, a guia. E eu disse, irmãos, eu não vou disciplinar ninguém agora aqui. Eu vou orar, se vocês quiserem orar, me acompanhem. Eu vou celebrar a Santa Ceia do Senhor. Quem se achar digno, tome a ceia. E quem não se achar, não tome. E quem comer indignamente, quem tomar ceia indignamente, come e bebe, para a sua própria o quê? Condenação. Eu digo, eu não vou disciplinar ninguém, eu não sei. Eu vou orar, deixa eu orar pelo amor de Deus. Aí entrei na igreja e me ajoelhei e comecei a orar. Uma igrejinha bem pequenininha no interior. E meus irmãos, eu orei e levantei, cantei os hinos da harpa e ministrei a palavra. E eles lá tudo bochechudo, um olhava para o outro, fazia uma careta. Eu digo, meu Deus do céu, vai ter gente que vai vomitar a ceia hoje aqui, glória a Deus. Irmãos amados, e eu preguei sobre a ceia, me lembro como hoje, a ceia no passado, a ceia no presente e a ceia no futuro. No passado, lembrança da morte de Jesus. No presente, comunhão com Jesus e comunhão uns com os outros. E no futuro, as bodas do Cordeiro lá no céu. Preguei. Quando terminei de pregar, glória a Deus, que levantei o pão para consagrar, o Senhor desceu o seu poder, o Senhor desceu a sua graça e começou a batizar com o Espírito Santo. Ô pastor, Jesus batiza arengueiro? Batiza, irmão. Jesus não batizou tu não presta. Jesus não te batizou? Glória a Deus. Jesus me batizou sem eu valer nada. Glória a Deus. Irmão, Jesus começou a batizar no Espírito Santo. E eu consagrei o pão, irmão, e cadê o povo poder comer o pão? Batizou um, batizou outro, batizou outro, batizou outro. Glória a Deus. E teve gente que tomou o pão, alguém botando na boca. E depois o vinho. Foi aquela luta para receberem a memória do sangue de Jesus. E quando terminou, irmão, 16 tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Eu fui embora e eles ficaram abraçados, falando línguas e profetizando no pé do ouvido um do outro. Cheguei ali, encontrei a igreja com uma moléstia. Mas quando eu saí, Jesus deixou a igreja sarada. Quem pode dar glória ao nome do Senhor, irmão? O obreiro de Deus, por onde ele passa, é curando fisicamente. E curando o quê, meus amados irmãos? Com as suas palavras, com a sabedoria, com a graça, com o amor, com a paciência. Abraça um, abraça outro, ajeita. Então, ele encontra uma congregação doente, mas quando ele sai, ele deixa uma congregação, o que, meus amados irmãos? Sarada. Jesus andava curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Por favor, versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos amados, Jesus disse que, aliás, São Mateus disse que Jesus teve grande o que, irmãos? Compaixão. Compaixão. No grego, esta palavra é entranhas. As entranhas de Jesus se moveram. Compaixão. E no latim, compaixão é sentir a dor do outro. Compaixão. Sentir a dor do outro.
Diz a Bíblia que Jesus tinha grande compaixão deles. Só é obreiro quem tem sentimento de compaixão. O obreiro que imita Jesus, ele tem sentimento de compaixão. Vocês vão encontrar famílias destruídas. Vocês vão encontrar famílias destruídas pelas drogas. Vocês vão encontrar famílias e vidas destruídas pelo alcoolismo. Vocês vão encontrar vidas destruídas pela prostituição, pela perversão sexual que está tão em moda, né? E o diabo batendo palma para a perversão sexual. E essas pessoas não são felizes. Não pense que elas são felizes, porque a alma delas chora. Elas sabem que são... Irmão, as pessoas pervertidas sexualmente, elas não são amadas. Elas são usadas e depois o que, irmãos? Descartadas. Ninguém é feliz por sendo descartado. Então vocês vão encontrar famílias, pessoas com tanto problema, com tanta superstição, com tanta ignorância, mas se vocês forem chamados por Jesus, vocês vão sentir o que por aquelas pessoas? Compaixão. É a marca de um obreiro. É a compaixão. É querer ver a melhora daquele povo. É querer ver o progresso daquele povo. Glória a Deus. É pegar as pessoas da margem e trazer para fora. Tirar da margem e colocar no lugar seguro, no lugar certo. Então, meus amados irmãos, Jesus sentia compaixão. E a Bíblia diz que eles andavam, aquele povo andava desgarrado e errante, como ovelha, que o que, meus amados irmãos? Não tem pastor. Ô irmão, mas ali em Israel havia religião? Me ajudem a pregar, por favor. Havia religião? Havia ou não havia? Havia. Tinha os sumos sacerdotes, Anás, e como era o nome do outro, irmãos? Caifás. Tinha Anás, tinha Caifás, tinha os escribas, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os levitas, tinha os essênios, tinha meio mundo de gente ali, metida religioso, mas eles não tinham amor, eles não tinham compaixão, porque o que faz você ser um verdadeiro obreiro não é o paletó, não é a Bíblia de estudo, não é o título, não é a carteirinha que vocês vão receber hoje, não, o que faz a diferença é o amor de Deus derramado no coração de vocês. As pessoas precisam se sentirem o que, irmãos amados? Amadas. Aquela velhinha pobre, aquela pessoa humilde, aquela pessoa, aquela mulher bêbada, aquele homem bêbado, aquele homem drogado, quando você passa por ele e você dá bom dia, como está você, está bem? Você não sabe o quanto aquilo faz a diferença naquela comunidade. Você chegar um bêbado e você tratá-lo bem, uma meretriz e você tratá-la bem, um pervertido sexual e você tratá-lo bem, um drogado e você tratá-lo bem, e você mostrar o amor de Deus para ele, é uma cura, é um remédio. Anás não tinha isso. Anás amava ninguém, Caifás amava ninguém. Me diga se é mais Caifás. Não, com aquela batinona bonita, aquela roupa de sacerdote, era assim ou não era, irmão? Mas não tinha um amor. Tinha o nome de sacerdote, mas Jesus disse que eles não eram pastores. Jesus disse que a multidão estava desgarrada e errante, como ovelha, que não tinha o quê, meus amados irmãos? Pastor, soltas, cheia de carrapicho, cheia de bicheira, cheia com fome, desabrigada, expostas aos lobos. Mas vocês estão sendo consagrados para amarem as pessoas, para abraçarem as pessoas, para cuidarem das pessoas, para transmitirem o amor de Deus para as pessoas. Jesus tinha compaixão na sua alma. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aí Jesus disse uma coisa interessante, versículo 37, por gentileza. Então 37. Disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Jesus comparou o povo, aquela multidão. Primeiro ele comparou com ovelha, e agora ele compara aquela multidão com trigo. Veja as duas comparações, as duas metáforas. Primeiro Jesus comparou com ovelhas. Esse povo anda desgarrado e errante como ovelhas. É uma comparação. E agora ele diz: a seara é grande, mas poucos são. Então ele compara o povo com trigo. Primeiro compara com ovelhas,
E depois ele compara com o que, meus amados irmãos? Trigo. Com trigo. Os judeus, aliás, os fariseus, eles comparavam o povo como palha. Jesus não comparou o povo como palha. Jesus comparou como trigo que precisava ser o quê? Precisava ser o quê, irmãos? Ceifado. Ceifado, colhido. Oh, aleluia. E ele disse, olha, a seara é grande. Ainda hoje a seara é grande. Talvez alguém, não pastor, hoje tem muito ceifeiro. Não, hoje tem muita gente com o nome de obreiro. Os ceifeiros mesmos continuam sendo poucos. Tem muita gente com o nome de obreiro, com o nome de ceifeiro, mas não é ceifeiro. Ceifeiro é aquele que sabe pegar o trigo. Irmão, sabia que tem que ter o jeito? Sabia disso, irmão? Tem que ter o jeito de pegar o trigo, porque se pegar sem jeito, vai o quê? E apertar, vai danificar. O ceifeiro é aquele que sabe pegar o feixe no lugar certo, é aquele que tem a foice, o que é a foicita? Amolada, é aquele que sabe cortar, é aquele que sabe colocar em pé, é aquele que sabe amarrar, é aquele que sabe colocar na carroça, é aquele que sabe levar para secar, é aquele que sabe malhar o trigo e separar a casca do trigo, é aquele que sabe peneirar contra o vento, ele levanta na peneira, o vento leva a palha e o trigo fica na peneira, é aquele que sabe ensacar e é aquele que sabe levar para o celeiro. É todo mundo que pode ser considerado ceifeiro? Me ajude. Sim ou não, igreja? Não. A seara é grande e os ceifeiros continuam poucos. Porque às vezes o púlpito está cheio de obreiros, mas não são ceifeiros. São obreiros, mas não são ceifeiros. Não sabe cortar, não sabe juntar, não sabe amarrar. Ele chega numa roça, se a pessoa não souber ser ceifeiro, e ele chegar numa roça de trigo, numa seara de trigo, o que é que ele vai fazer? Me ajudem a pregar. Vai fazer um estrago. Vai fazer uma grande bagaceira, porque ele não é ceifeiro, ele não sabe, ele não tem o manejo, mas Jesus vai te dar a foice, e Jesus vai te ensinar a trabalhar nesta vinha, a trabalhar nessa seara. Irmãos, se a pessoa só tiver o nome, vai ser como a história do menino. Eu já contei na Comadal, já contei no presbitério, eu vou contar para a igreja. Diz que um menino morava num povoadozinho e completou 10 anos. Aí fizeram uma festa para ele, os pais fizeram uma festa. E a mãe vestiu o menino de marinheiro. Quem lembra do tempo que menino vestia-se de marinheiro? Tem gente velha aqui, irmão. Eu também sou desse tempo. Botava o capzinho na cabeça, né? A roupinha branca com os debruns azuis. Era assim ou não era? O botão dourado. E a gente ficava todo fofo. Irmão, e quando o povo chegou na festa, eita, o marinheiro. Irmão, e não é que a partir daquele dia, passaram a chamar aquele menino de quê? Marinheiro. E ele ganhou o nome de marinheiro e cresceu, casou, foi pai, foi avô. E o povo só chamava ele de quê? Esqueceram o nome dele. Ninguém sabia mais o nome dele. Aí, meus irmãos amados, quando foi um dia, ele ia passando no paredão do açude do governo, e um homem tinha caído e estava morrendo afogado. E o homem... Aí quando olhou, viu o marinheiro. Aí disse, marinheiro! Ele, oi, venha me salvar. Ele disse, eu não sei nadar não. O homem disse, você não é marinheiro? Ele disse, é só o apelido. Tem gente que não é só o apelido. Tem muitas igrejas que estão cheias de obreiro, mas são marinheiros, irmão. É só o apelido. Não sabe juntar, não sabe cortar, não sabe amarrar, não sabe levar, não sabe botar para secar, não sabe bater direitinho para não estragar, não sabe peneirar, não sabe sacar, não sabe levar para o celeiro. Então Jesus disse, rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. E quem é que pode fazer ceifeiro? Quem é que pode dar o dom de ceifeiro? Quem é que pode dar o dom de trabalhar? Deus. Nesta seara?
Só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus disse, leia por gentileza o versículo 38, por gentileza. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? Diga o nome dele bem bonito. Jesus. Foi fraco, como é o nome do Senhor da seara? Jesus. Jesus disse, rogai ao Senhor da seara, para que ele mande ceifeiros para a sua seara. Quem é que pode mandar ceifeiro? Jesus. Vocês fizeram o CPO, mas o CPO não faz ceifeiro. Alguns de vocês fizeram teologia, mas teologia não faz ceifeiro. O dom de ceifeiro, só Papai do céu é quem pode dar. Ô pastor, e para que eu fiz o CPO? E para que eu fiz teologia? Teologia, CPO, seminário, essas coisas são válidas. É como burilar um diamante. O diamante, quando ele vem da mina, quando ele vem da jazida, ele vem já daquele jeitinho ou não? Ele vem bruto. E o que é que na joalheria o joalheiro faz? A pessoa que trabalha com diamante, ele vai o que, irmão? Lapidar. O CPO, o curso teológico, é uma ferramenta de Deus para nos lapidar. Mas ninguém pode fazer um diamante. Só quem pode fazer o diamante é Deus, através da natureza. Por isso que Jesus disse, rogai a quem? Rogai a quem? Ao Senhor. Ao Senhor da seara. Tem que pedir a Ele. Só Ele é quem pode levantar o obreiro. Só Ele é quem pode te ensinar a ser obreiro. Só Ele é quem pode te dar as habilidades. Pastor presidente não pode. Os pastores do púlpito não podem fazer ninguém obreiro. Pastor, e como é que a gente é separado? Vocês são separados porque alguém viu em vocês o dom. Alguém viu em vocês a chamada. Alguém viu que vocês foram enviados por Deus, foram preparados por Deus. Por favor, leia de novo o versículo 38, por gentileza. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande. Que o quê? Que mande. Eu fui procurar os irmãos que entendem de grego. Eu disse, me diga uma coisa, essa palavra mande em grego é o quê? A palavra mande em grego é ekbalo. Eles me disseram, ekbalo. E o que é ekbalo? Ekbalo é pegar pelas costas e dar um empurrão tão grande que ninguém sabe onde vai parar. Ekbalo, no grego. É fazer assim, ó. Eu quero que Jesus pegue vocês hoje e dê um empurrão em vocês. Um ekbalo. O obreiro que não foi empurrado por Jesus, o que é que vai acontecer com ele? O obreiro que não foi fruto de Jesus. Hein? Por mais que o homem empurre, mas um dia o homem cansa. Tem obreiro, irmão, que não foi no ekbalo de Jesus. Não foi Jesus que mandou. Não foi Jesus que preparou. Não foi Jesus que enviou. Não foi Jesus que trabalhou. Não foi Jesus que deu o dom. Ele foi empurrado pelo homem. E quando o homem empurra, vai bater aonde? Quando o homem empurra, diz que se estatala no chão. Agora, quando Jesus empurra, quando Jesus dá o ekbalo, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Quem quer um empurrão de Jesus nas costas? Quem quer? Dê um glória para Deus. Só quem quer um ekbalo, um empurrão de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando é a gente que dá o empurrão, irmão, ei, meu Deus. Ô, irmão, e tem deles que ainda diz assim, irmão, me dê uma mãozinha. Né? Tem gente que quer ser obreiro a todo custo e diz, não tem quem me dê uma mãozinha, não tem quem me dê um empurrão. O empurrão do homem não vai levar você longe. Agora o empurrão de Jesus, o ekbalo de Jesus, vai te dar um empurrão que vai levar para a vida eterna. Jesus disse, o Senhor disse, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Eu espero em Deus que cada diácono que vai ser consagrado hoje, que cada presbítero que vai ser consagrado hoje, tenha recebido o empurrão de nosso Senhor Jesus Cristo.
Por isso que a igreja tem que rogar. As irmãs do círculo de oração têm que rogar. Jesus levanta obreiro. A mocidade tem que orar. Jesus levanta obreiro. O presbitério, o pastorado tem que orar. Jesus levanta obreiro. Porque quando Jesus levanta, quando Jesus dá um empurrão, são obreiros frutíferos, são obreiros abençoados, são obreiros que sabem cortar o trigo. Quem pode dar glória para Deus mais forte na história? Spurgeon dizia, Spurgeon, o grande pregador britânico do tempo da Rainha Vitória, ele dizia: obreiros feitos pelos homens são inúteis. Repita comigo: obreiros feitos pelos homens são inúteis. Doeu? Dói ou não dói? Obreiro feito pelos homens são inúteis. Agora, obreiros feitos pelo Espírito Santo